Ingressos esgotados, aumento massivo do interesse, pilotos da Fórmula 1 interessados e equipes preocupadas. É esse o efeito que o Max Verstappen está gerando no automobilismo em geral, principalmente no europeu. Saímos de um mundo em que um piloto de Fórmula 1 se preocupava apenas com a categoria máxima e ficava mês sem corrida, para agora nós termos um vivendo quase que uma vida dupla e com potencial de viver uma tripla. Porque já tem marca interessada, marca grande, enorme, querendo levar o Supermax também para Le Mans. Sim, as 24 horas de Le Mans. E parece que ele tem interesse. Esse vídeo é muito para falar de como um piloto só pode influenciar toda uma geração a querer muito correr na Fórmula 1, porém também querer correr fora dela. E não só a geração que está para vir, mas a geração que já está. E não só eles, como também o público que tem interesse na Fórmula 1, porém agora pode começar cada vez mais a ter interesse em outras categorias que venham a ser apresentadas pelo tal Supermax. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, aqui do canal F. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso. E é o seguinte, senhores, esse vídeo normalmente teria muita edição, uma edição mais documental, mas como vocês já são da casa e eu já conheço muito bem vocês, vamos levando no papo que vai dar tudo certo. Estamos na semana das 24 horas de Nürburgring, que é uma corrida muito difícil, num circuito muito longo, perigoso e tenso, se assim podemos dizer. São muitos pilotos ótimos nos carros, são muitos carros para lidar no meio do caminho, então se você larga na frente está tudo certo, porém uma hora você vai precisar lidar com tráfego e isso vai representar um problema de uma hora ou outra. E sem falar também nas mudanças de tempo, mudança de iluminação, já que correr num dia de um jeito, correr de noite em Nürburgring é completamente diferente, e eu nem preciso ser piloto para saber disso. Estamos no final de semana muito único no ano, que é justamente o final de semana das 24 horas de Nürburgring. E dessa vez nós temos uma presença muito única lá no circuito. Se antes nós tínhamos pilotos que já eram excelentes, agora nós temos um para carregar toda a atenção para ele. Max Verstappen. O cara que estava na Fórmula 1 e agora resolveu correr em Nürburgring para realizar uma grande vontade que ele tinha, já que ele só correu por lá pelo iRacing, pelo simulador, né? Acho que é assim, pelo, sei lá, o automobilista, não sei. Ele não só vai correr agora, como já vem correndo há um certo tempo, nas provas de 4, 6 horas e tal, e conseguiu bons resultados. Porém agora vai ser o teste de fogo de verdade, porque agora vão chegar os melhores pilotos. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? E esse vídeo não é para isso. Mas saibam que a cavalaria chegou em Nürburgring para correr contra o Verstappen. E isso representou uma mudança de comportamento até mesmo do público. Porque se a atenção está no Verstappen, todo mundo quer ver o que ele é capaz de fazer numa corrida de 24 horas, os ingressos se esgotaram. Pela primeira vez em muito tempo, se é que não foi a primeira vez da história, os ingressos para as 24 horas de Nürburgring se esgotaram no começo da semana. Antes mesmo de estarmos em plena Race Week, os ingressos já tinham sido esgotados muito por conta da presença do holandês, é verdade. E o aumento de interesse vai muito além da venda de tickets. O aumento de interesse também é visto na tela, na televisão, no celular, no notebook. Não importa o aparelho que você esteja usando. Porque se você for analisar os números, principalmente o número de visualizações das corridas em que o Verstappen esteve presente, e os números são muito altos. Para quem é do futebol, é como se ele fosse o Hendrick da TV de Nürburgring, né? O Hendrick da Casa TV e o Verstappen da TV de Nürburgring, porque é um aumento muito grande. Eu mesmo só estou fazendo esse vídeo aqui porque o Verstappen está por lá. Dificilmente eu estaria fazendo hoje um vídeo sobre as 24 horas de Nürburgring, porque nem eu estaria interessado em fazer esse vídeo e nem você teria interesse em assistir. Estamos todos aqui unidos por causa do holandês. E o aumento de atenção e visualizações vem muito por causa disso também. E não só na corrida, como também na categoria. Eu já recebo alguns comentários dizendo: poxa, fala um pouco mais de como que ela funciona, como que ela é, como que as corridas influenciam umas nas outras. Dificilmente eu vou fazer um vídeo assim, né? Óbvio. Mas é uma prova de como um cara só, vencedor, óbvio, se fosse algum outro piloto talvez não trouxesse tanta atenção, se fosse o Alonso hoje em dia talvez não trouxesse tanta atenção, porque a gente já está acostumado a ver o Alonso correndo nessas categorias, mas como é o Max, a coisa meio que aumenta. E isso já está irradiando dentro da própria Fórmula 1, porque não só o Kimi Antonelli já demonstrou que estava interessado em ver o Verstappen correndo, como também já tem alguns pilotos pedindo para suas equipes para poder também ter o mesmo privilégio.
Porque o Max, no seu contrato, deve ter uma liberdade para fazer isso. Alguns pilotos não têm. É o caso do George Russell, que já deixou público que ele pediu ao Toto Wolff para tentar dar umas voltas em Nürburgring, para tentar correr em Nürburgring também, porém a Mercedes logo recusou, não quer ver os seus pilotos correndo esse risco. E até mesmo chegou a pedir para a equipe fazer um carro de Fórmula 1 só para dar umas voltas, para bater o recorde na pista, mas a Mercedes não está afim de gastar esse dinheiro à toa só para investir ali em reputação, coisa que ela já tem de sobra. É mais uma demonstração que os pilotos estão interessados também em correr, em viver essa experiência que o Verstappen está vivendo. É como se ele estivesse abrindo uma porta para todos os pilotos entrarem juntos e, claro, correrem na Fórmula 1, mas também expandirem suas marcas, expandirem seus nomes em outras categorias. Se bem que tiveram alguns que não deu muito certo, né, Stroll? E isso pode representar também uma mudança de contratos, por exemplo. Já imaginou os pilotos daqui para frente colocando lá uma cláusula de tanto em tanto tempo eu quero correr em Nürburgring ou em Le Mans? Pode acontecer. A McLaren, por exemplo, já está colocando carros lá no WEC, tá? Já apresentou o hipercarro dela. Será que isso pode atrair algum outro piloto da McLaren para correr lá também no final de semana? Será que isso pode fazer a Fórmula 1 deixar ainda mais espaço no calendário para as corridas de 24 horas? Porque isso pode ser uma exposição da marca. Quem é fã de basquete deve lembrar muito bem. Isso pode ser um novo Dream Team da Fórmula 1. Vai que, não que ela precise, mas vai que pilotos saindo dessa categoria para expandir o seu nome em outras. Pode acontecer, porque a atenção volta para eles de outra forma. São coisas que fazem a gente pensar. E ainda falando de WEC, tem uma marca que vai correr por lá, que é a Ford. Teremos o retorno da Ford versus Ferrari dos hipercarros. E ela já deixou bem claro que está negociando e até mesmo conversando, ou melhor, com o Verstappen para ele correr por lá. Ela já divulgou sua equipe, Logan Sargent vai correr pela Ford lá nos hipercarros. Ela não divulgou o carro ainda, eu acordo dia e noite pensando nisso, mas ela já deixou bem claro que, com o sucesso que o Max está tendo de visibilidade lá em Nürburgring, pode ser interessante para a marca ele correr lá no WEC com a própria Ford, que é patrocinadora da Red Bull. Então, ao mesmo tempo que o cara só está se divertindo, ele pode ser uma grande vitrine para marcas, como a Ford. Perceba como tudo vai acabar se conectando uma hora. E volto do que eu falei, né? Um piloto com grande vitrine logo atrai marcas, dinheiro, visibilidade, patrocinador e etc. Mas agora falando de um ponto de vista técnico, isso pode representar uma grande evolução nas habilidades dos pilotos. Eu explico. O cara que está acostumado a correr só na Fórmula 1, ele desenvolve uma espécie de trabalho automático, como se ele desenvolvesse um flow state. Ele já sabe o que ele tem que fazer, o corpo dele já sabe o que tem que fazer e acaba que ele não se adapta a determinadas situações. No caso de um piloto que vai correr em Nürburgring ou até mesmo Le Mans, ele desenvolve algumas outras habilidades que o piloto de Fórmula 1 não tem e vice-versa. Então, se o piloto corre numa prova como o Nürburgring e corre na Fórmula 1, a tendência é que ele seja mais completo que o piloto que só corra em uma dessas categorias. Então, se o Verstappen conseguir êxito em Nürburgring, claro que eu não sei se ele vai correr nas próximas, mas só nessa experiência que ele já teve, ele já agregou alguma coisa ao seu talento que ele já tinha na Fórmula 1. E se ele for para outras categorias, isso também acontece, tá? A depender de uma ou outra. Alguns pilotos jovens podem correr numa categoria de Fórmula, como também correr em outra, numa GT, por exemplo, e até mesmo ir para uma categoria de resistência. E quem sabe depois de tudo isso, ir para a Fórmula 1. Ele, em tese, chegaria mais completo. Um exemplo de piloto que chegou a fazer um pouco disso, um pouquinho disso, não tanto, mas um pouquinho, foi o Nico Hülkenberg. Correu em Fórmula, correu no WEC, é vencedor das 24 horas de Le Mans, corre na Fórmula 1, então é um cara que muita gente fala que não é completo, mas ele é um pouquinho completo, ele bebeu um pouquinho dessa fonte. E agora o Verstappen está abrindo as portas mais uma vez. Claro que ele não é o único, o Alonso fez isso, mas sem ter tanta mídia. O Verstappen usou todos os canais de mídia que ele tem, usou a Red Bull, que é a sua grande patrocinadora, a grande dona de mídia, para divulgar e tá dando super certo. E óbvio, isso vai influenciar não só na Fórmula 1, como também no Nürburgring, no WEC, na Indy, um pouco, quem sabe, e em qualquer categoria que você possa imaginar. O nome como Verstappen, mostrando para o mundo que é possível você ser feliz além da Fórmula 1, pode fazer com que muitos pilotos vejam essas categorias como o GT, por exemplo, como um ótimo plano B. Como não é uma vergonha você ir para uma categoria de GT só porque você não conseguiu ir para a Fórmula 1. Na verdade, pode ter sido a melhor escolha da sua carreira. E isso é algo que alguns pilotos entendem e outros não entendem.
E quando você vê um piloto da Fórmula 1 tendo interesse de correr no GT, é porque tem algo bom ali. E esses pilotos que estão chegando nesse meio podem beber um pouquinho dessa influência. E é dessa forma que o Verstappen está influenciando nas próximas e nas atuais gerações, até mesmo nas antigas, nos chefes de equipe, e até mesmo nos heads das marcas, como é o caso da Ford e da Mercedes. A Mercedes está de acordo com a Verstappen Racing, o Verstappen vai correr com a Mercedes e se ganhar em Nürburgring vai ser o único piloto, naquele momento, a vencer com uma Red Bull, uma Ferrari e uma Mercedes, tudo ao mesmo tempo. Senhores, esse é o efeito do Verstappen no automobilismo só de pisar em Nürburgring. Bom, esse foi o vídeo, tá? Se gostou, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus e de comentar também a sua opinião. E só para finalizar o vídeo, você deve conhecer uma certa foto que é o Verstappen dentro do carro, com o piloto fora, todo mundo tirando foto do carro dele. Aquele não é o Verstappen, aquele é só o carro dele. Mas perceba, como só o carro consegue atrair a atenção. Imagina se tivesse o piloto dentro. É isso, galera. Tamo junto.